Bom dia a todos, saudações, namastê, sejam todos bem-vindos nesta live. Peço para vocês ficarem todos à vontade aqui, peço para vocês curtirem e compartilharem esta live com mais pessoas. Esta live estarei falando para vocês sobre alimentação, sobre saúde, sobre nutrição. Espero que vocês gostem do assunto da live. Com certeza, a alimentação é muito importante na nossa vida. Então, estarei falando sobre esse assunto. E peço que todos fiquem à vontade na live. Se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, para estarem esclarecendo aqui sobre esse assunto de alimentação saudável, que é um tema muito importante. Então, gente, eu estarei dando início no assunto. Então, vamos falar sobre saúde, sobre nutrição. Em primeiro lugar, o que é nutrição? Nutrição é o estado fisiológico que resulta do consumo e da utilização biológica de energia e nutrientes a nível celular. Isto é nutrição. A nutrição, ela divide-se em três partes: metabolismo, anabolismo e catabolismo. O anabolismo e o catabolismo são duas coisas do nosso metabolismo. Por exemplo, o que é o anabolismo? É tudo aquilo que constrói no nosso organismo. Isso é metabolismo. E o que isso é anabolismo? E o que é catabolismo? Catabolismo é quando há uma destruição no nosso organismo. Por exemplo, quando uma pessoa faz musculação, a pessoa ali está quebrando as fibras musculares. Naquele momento está havendo um catabolismo. Quando a pessoa terminou o treino de musculação, vai para casa descansar, se alimenta, ingere proteína. Ali, no descanso, com a ingestão dos nutrientes corretos, vai começar a construir fibras novas musculares. Isso se chama anabolismo. Então, o nosso organismo ele tem o catabolismo e o anabolismo, que é muito importante para a nossa saúde. Bom dia a todos que estão chegando agora na live. Namastê a todos. Fiquem à vontade na live. José Garcia, bom dia novamente, tudo bem? Fique à vontade aqui na live, tá? Bom dia, Ezequiel. Bom dia a todos. Então, José Garcia, o tema dessa live é sobre saúde, nutrição, alimentação. E fique à vontade, se você quiser falar alguma coisa também sobre esse assunto, fique à vontade, tá? E o pessoal da live... Oi? A importância da alimentação é uma coisa impressionante. Ela pode mudar a vida da gente, né? E é muito bom participar da tua live, Ezequiel, porque você tem tudo a ver com esse tema, né? Você que é da área da nutrição. Então, é um momento em que a gente pode aprender mais e transferir isso para o nosso dia a dia e trazer uma qualidade de vida melhor, né? Então, nutrição é um assunto bem interessante. Eu gosto muito de nutrição. E o pessoal da live também, fiquem à vontade. Se tiverem perguntas, mandem perguntas, esclareçam suas dúvidas. Pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ganhar peso também, pessoas que desejam ganhar massa muscular,
Então, nutrição abrange tudo isso, tanto para quem quer perder peso como para as pessoas que querem ganhar. Então, fiquem à vontade, não tenham vergonha de perguntar, não fiquem tímidos. Estamos aqui para isso, para ajudá-los, esclarecer suas dúvidas. Então, como eu estava dizendo, né, no início, nutrição é o estado fisiológico que resulta no consumo e na utilização biológica de energia e nutrientes a nível celular. A Fabi, ela escreveu, para fritura, qual o melhor óleo? Então, Fabi, o melhor óleo para fritura é o óleo de coco, tá? O óleo de coco, ele não vira gordura trans. Você pode aquecer ele e reutilizar o óleo de coco, porque ele não vira gordura trans. Ele é uma gordura de cadeia média, então você não vai ter problema nenhum em aquecer o óleo de coco, tá? Para frituras. E o óleo de coco é benéfico, é saudável, então a melhor opção seria o óleo de coco. Agora a segunda opção tem a banha de porco, né? Que também é uma opção que pode utilizar para fritura. Agora não pode utilizar esses óleos que vendem no mercado, porque infelizmente esses óleos vegetais, eles têm gordura trans e só prejudica o organismo, tá? Deixa eu ver, parece que teve mais alguma pergunta. Yara, bom dia. Ana Andrade escreveu azeite. Então, Ana Andrade, o azeite ele pode ser utilizado para salada e até para cozinhar. Para fritar já não pode, tá? Porque quando frita o azeite de oliva, ele vira uma gordura trans que se chama ilaídico. Então já prejudica quando você frita ele, tá? Não pode fritar o azeite de oliva, porque prejudica a saúde. O ácido oleico que tem no azeite de oliva, que é o ômega 9, quando aquece numa alta temperatura como a fritura, ele vira gordura trans, vira o elaídico, tá? E esses outros óleos que tem no mercado, quando você aquece eles viram acroleína, quando você reutiliza ele mais do que uma vez. E o que é acroleína? É uma substância, a mesma substância que sai do escapamento do carro, quando o carro está na combustão da gasolina, tá? Então, todo tipo de óleo que você aquecer, menos o óleo de coco, porque ele é diferente, o óleo de coco, ele é natural, enquanto esses óleos que vendem no mercado, eles são parcialmente hidrogenados, e tudo isso faz muita diferença, tá? Então, utilizem ou óleo de coco, ou então a banha de porco para fritura. No passado, vocês sabem, né? O pessoal usava só banha de porco e vivia muito bem. Vivia até 80, 90 anos. Tem pessoas que passavam até dos 100 anos sem ter infarto, sem ter câncer, com a mente boa, não tinha Alzheimer. Então, o que mudou? A dieta da humanidade, a dieta do povo. O que mudou? Esses alimentos modernos, industrializados, cheios de substâncias malignas, né, nocivas ao organismo. Por esse motivo, pessoas com 40, 50, 60 anos, muitas pessoas já estão tendo doenças que não existiam no passado, como infarto, como câncer, Alzheimer, o diabetes está só aumentando. Tem uma nova doença que se chama diabesidade. É a pessoa que é diabética e obesa ao mesmo tempo. E tudo isso por influência da alimentação. Yara Benak, óleo de coco comprado é seguro? Sim, o óleo de coco é seguro. Existem aqueles que é sem sabor, né? E sem cheiro. Ainda é passável aqueles, tá? É 1000 vezes melhor do que esses óleos do mercado. Mas, de preferência, eu aconselho que compre com sabor e com cheiro, porque está no seu estado mais natural, o óleo de coco. E extra virgem prensado a frio, tá? Muito interessante dizer isso também. Sobre o azeite de oliva, tem que ser prensado a frio, em vidro escuro, extra virgem. Porque se você comprar garrafa transparente de azeite de oliva, quando o raio da luz entrar em contato com
a garrafa do azeite vai oxidar o seu azeite. Então ele vai perder as propriedades que ele tem e já não vai fazer bem. Então tem que ser em vidro escuro, prensado a frio, extra virgem também o azeite de oliva, e de preferência importado, ou de Portugal, de outros países que não seja o Brasil. Porque aqui no Brasil, eles colocam 15% só de azeite de oliva e 85% óleo de soja, e vende como se fosse azeite de oliva. Porque aqui no Brasil a lei permite que se faça isso. Agora, em outros países como Portugal, já é o azeite de oliva puro e você vai ter só benefícios tomando o azeite puro. Cláudia, bom dia, fica à vontade na live. José, se quiser comentar também, fica à vontade, tá? Eu acho que é importante o que você está tocando aí, Ezequiel, na desmitificação da banha de porco, né? Nos foi feito crer que a banha de porco ela não é saudável, que a banha de porco ela nos faz mal. O próprio Dr. Lair Ribeiro, com o que eu assisto e você conhece muito bem, ele faz cair essa ideia aí de que banha de porco está ligado a problemas cardíacos, né? E também com o diabetes. E isso não é verdade, né? Eu gostaria de ouvir de você, Ezequiel, a respeito deste assunto que você está trazendo aí, com essas opções do óleo de coco, né? E também com a preocupação da embalagem, a cor da embalagem no azeite de oliva, mas também sobre colocar a banha de porco como um vilão, o que não é verdade, né? É verdade, José. Então, o que acontece, José? A indústria alimentícia criou o primeiro óleo, eu não vou me lembrar agora o ano que foi, o primeiro óleo desses industrializados, eu não vou lembrar o ano, a primeira gordura trans para vender no mercado, e o que eles fizeram? Eles demonizaram a banha de porco, porque a banha de porco era o que era mais usado na época, né, no passado, e eles queriam, igual fizeram com o sol, né, demonizar o sol para vender filtros solares, e demonizaram a banha de porco para poder vender esses novos óleos que colocaram aí, óleo de soja, canola, girassol. Só que tinha saído um primeiro óleo, que eu não lembro agora o nome também, antes desses óleos de soja, que era a gordura trans já. E o que eles fizeram? Fizeram um marketing muito forte para vender aquele óleo que fazia mal, dizendo que fazia bem, dizendo que era melhor, dizendo que a banha de porco era ruim, justamente para poder colocar no mercado aquele óleo. Mas, infelizmente, a gordura trans, o que ela faz? Ela já vem uma substância que se chama glicerol, quando ele é comprado, e a pessoa coloca para utilizar aquele óleo. Já está o glicerol ali dentro daquela garrafa do óleo. Então, com o tempo, ainda que a pessoa utilize esse óleo apenas uma vez, com o tempo, a pessoa tem grande chance de ter infarto no futuro. Porque tudo é com o tempo, é pedra mole, pedra dura, em água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Só que o problema maior é porque as pessoas elas não sabem usar uma vez só, que aí fica mais grave ainda. Elas vão reutilizando aquele óleo para poder economizar dinheiro, né? Então, gera uma substância que é a acroleína, que eu falei agora há pouco. Essa acroleína é uma das principais causas de câncer hoje em dia, e também essa gordura trans é um veneno metabólico, acaba com o nosso metabolismo, desregulariza tudo, então a pessoa tem mais chance de ter o Alzheimer no futuro também. Então interfere no nosso organismo de uma forma prejudicial e, infelizmente, aquilo que é bom eles colocam como ruim, e aquilo que é ruim eles colocam como
mal como bom, né? Que é ruim. Justamente tanto pelo financeiro, porque eles querem vender aquele produto, e tem tudo a ver com o sistema também, né? Que quer reduzir a população. Infelizmente, tá tudo ligado, né? Então, antigamente as pessoas não tinham as doenças que tem hoje. E agora, com esses óleos que inseriram no mercado, as pessoas estão adoecendo com coisas que não aconteciam no passado. Então, o Dr. Lá Ribeiro fala muito bem sobre a banha de porco, e é verdade, eu concordo com ele. Só para vocês terem ideia, sobre banha de porco, eu não aprendi estudando nutrição. Eu aprendi sobre a banha de porco foi com o Dr. Lá Ribeiro, porque na própria faculdade de nutrição não fala bem da banha de porco, mas a faculdade, ela é do sistema, infelizmente. Eu vou acreditar mais em quem? Naquele professor que estava explicando na faculdade, dizendo que era bom óleos vegetais que nem soja, canola, girassol, ou eu vou acreditar em um cientista, que é o Dr. Lá Ribeiro, que está fora do sistema e é perseguido pelo sistema, é ameaçado de morte pelo sistema, pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia. Nem quem que eu prefiro acreditar? No Dr. Lá Ribeiro. Por quê? Além dele ter o punho científico, e ele não precisa se vender para ninguém. Agora, todos que trabalham para essas faculdades, eles dependem daquele seu emprego para sobreviver, né? Infelizmente. Então, eu prefiro acreditar numa pessoa que não se vende e que tem um bom senso, né? Que procura ajudar o próximo, fazer o bem para as pessoas, porque ele pegou isso para a vida dele, o Dr. Lá Ribeiro, como uma missão, né? Então, ele está fazendo, não está pensando em dinheiro, porque ele já tem até muito, não precisa. Ele está pensando em ajudar o máximo de pessoas que ele puder na saúde. É isso que ele está pensando. E eu acredito muito nessa missão dele, e é muito bom isso. Ele até fez um documentário um tempo atrás sobre o coração, sobre o infarto, que é bem interessante. Eu não sei se ainda está no YouTube, mas então eu prefiro acreditar no Dr. Lá Ribeiro. Tem outro biólogo que é cientista também, que é muito bom, se chama Tiago Rocha. Acredito que muitas pessoas aqui conhecem, que tem um livro muito bom que se chama Curas Extraordinárias. Então, eu concordo com todos aqueles que falam sobre alimentação e sobre saúde, que estão fora do sistema. Todo nutricionista e médico que está dentro do sistema, eu fico desconfiado quando eles começam a falar, tá? Se quiser comentar, fica à vontade, José. E bom dia a todos que estão chegando agora na live. Perfeito, Ezequiel. A gente tem uma luta hoje por manter a nossa saúde, mas a gente tem que entender também que o sistema, ele traz uma ideia de alimentação para a gente que não é correta, porque eles têm interesses, como você já bem frisou aí, né? E isso a gente tem que estar atento. Essa mesma indústria que produz esses alimentos que trazem prejuízo à nossa saúde são os donos das indústrias farmacêuticas que nos vendem os medicamentos que são vendidos com a ideia de nos curar de algo que pegamos justamente por usar esses alimentos que não são saudáveis para a gente, né? Isso é bom que todo mundo entenda, né? E veja dentro do trabalho do Dr. Lair e outros que você está colocando aí, que tem essa preocupação de trazer a verdade à tona e que a gente tenha uma preocupação muito grande ao fazer as escolhas das coisas que nós usamos na nossa casa, né, como alimentação, e das escolhas que a gente faz nas compras que a gente tem aí dia a dia, dos produtos que são colocados à venda, e às vezes produtos com
uma força muito grande, uma força publicitária em cima desses produtos, né? Trazendo uma ideia que não é a verdadeira, né? Não são alimentos em si, são produtos alimentícios, né? O que é diferente. A gente precisa fazer essas escolhas certas. É verdade, José. No passado, muitas pessoas inventaram um mito, né, que diziam que o ovo fazia mal para a saúde. E o Dr. Lai Ribeiro sempre diz: se alguém trouxer um trabalho científico que prove que o ovo faz mal, eu rasgo todos os meus diplomas publicamente. Porque o ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo para a nossa saúde. Ele fica atrás apenas do leite materno, que é o primeiro. Para quem não sabe, vem de colostro do leite materno em suplemento, aonde esse colostro faz muito bem para a saúde. E o ovo tem tudo que a vida precisa no ovo. Do ovo, como o Dr. Lai Ribeiro sempre diz, vai nascer uma vida, vai nascer um pintinho. Todos os nutrientes, vitaminas, minerais, tá tudo dentro do ovo para a vida. Tem proteínas de alto valor biológico, que é essencial para a nossa saúde, porque para quem não sabe, tem aqueles aminoácidos que não são de alto valor biológico, que não são essenciais, e tem aminoácidos essenciais. Os aminoácidos não essenciais já são produzidos pelo nosso organismo, mas os essenciais precisamos ingerir da alimentação ou da suplementação para termos no nosso corpo. Então, no ovo tem todos os aminoácidos essenciais que nós temos. Por isso que a proteína do ovo é uma proteína de alto valor biológico. As proteínas, elas ajudam na construção de massa muscular. As proteínas também trabalham como uma das fontes de energia que nós temos no nosso corpo, porque nós temos como fonte de energia proteína, carboidratos e gordura. Então, existe 3 aminoácidos que constituem uma proteína, que são os BCAAs. Pessoal que faz academia, muitas pessoas gostam de usar esse suplemento. São 3 aminoácidos importantes de cadeia ramificada, que é a leucina, a isoleucina e a valina. São excelentes para ajudar a gerar energia no nosso corpo, excelentes para contribuir com a construção das fibras musculares e muito importante também para a nossa memória. Então, eu aconselho que as pessoas tenham uma boa base de proteína durante o dia. 2 gramas de proteína por cada quilo de peso. Se uma pessoa pesa 60 quilos, 120 gramas de proteína por dia. Se a pessoa pesa 80 quilos, 160 gramas de proteína por dia. E a pessoa vai conseguir suprir as necessidades proteicas do seu organismo e vai conseguir construir a massa muscular necessária que o corpo precisa. E é lógico, em conjunto com uma atividade física, né? Se a pessoa puder, de preferência, musculação, né? Academia. Não existe, gente, nenhum exercício que supere a musculação, tá? A musculação é considerado o melhor exercício que tem para a saúde. Só que a pessoa tem que saber fazer, não pode exagerar nos pesos também, porque senão se machuca, né? Então, temos que entender que no ovo tem 12 vitaminas, tem 14 minerais. A única vitamina que não tem no ovo é a vitamina C, mas aí você pode comer uma fruta que tem a vitamina C, já resolve. Uma laranja, por exemplo. Então, temos que tomar muito cuidado também com os radicais livres. Os radicais livres são causadores do envelhecimento precoce. Os radicais livres são uma das principais coisas que podem
oxidar as nossas células e causar câncer também, tá? Então, temos que ingerir substâncias que são antioxidantes, como, por exemplo, ingerir laranja, ingerir cenoura. Por exemplo, o beta-caroteno que tem na cenoura, ele, dentro do nosso corpo, se converte em vitamina A. A vitamina A é excelente para a retina ocular, ajuda muito nos nossos olhos. Vitamina A muito importante para a nossa pele, cabelos, unhas. Vitamina A tem o nome científico de retinol. Até o próprio nome já parece com retina, né? Porque influencia muito na nossa retina ocular. Então, na cenoura vai ter também a vitamina E, excelente para a nossa saúde. O nome científico da vitamina E, tocoferol, muito importante para a nossa saúde. Então, gente, tá cheio de nutrientes na alimentação natural que podem nos beneficiar. É lógico que alguns nutrientes a alimentação tá pobre, tá? Por causa do solo. Muitos nutrientes. Mas existe suplementação, onde as pessoas podem complementar aqueles nutrientes com uma suplementação que vai ajudar muito também. Temos que tomar cuidado com suplemento muito barato, porque infelizmente suplemento muito barato vem misturado com outras coisas, tá? Tem suplemento que vem misturado com farinha, por exemplo, com corante. Quando é muito barato, desconfie. Um magnésio, um cloreto de magnésio, ele já é barato por natureza, porque é uma das fórmulas de magnésio que usa menos tecnologia, né, para desenvolver, para fazer ele para vender. Mas, por exemplo, o magnésio de malato, se acharem muito barato, desconfiem, tá? Se acharem por menos de R$20, desconfiem. Isso não só o magnésio, mas qualquer suplemento que vocês veem que está muito barato, desconfiem daquele suplemento, porque pode estar misturado com outras coisas também. Se o pessoal tiver perguntas, escreva suas perguntas, tá? E José Garcia, fica à vontade na live. Ezequiel, eu tenho uma dúvida. Qual é a comparação que a gente pode fazer entre o ovo, a proteína do ovo, com a proteína de uma carne animal, né? Seja ela de gado ou de porco, né? Mas vamos usar aqui a que é mais usada aqui no Brasil, que é a carne bovina, né? Qual o comparativo entre quantidades iguais que a gente pode ter entre o ovo e a carne bovina? Então, José, o que acontece? O ovo é assim, para a pessoa conseguir só com o ovo ter uma quantidade ideal de proteína no nosso corpo, a pessoa teria que ingerir, é muito, tá? 25 ovos por dia, para a pessoa conseguir ter a quantidade de proteína. Isso falando de uma pessoa de 80 quilos, tá? Porque se for uma pessoa que pesa menos, vai diminuindo a quantidade. Pessoa de 80 quilos teria que consumir 25 ovos. Se for depender só do ovo para ter a proteína necessária que ela precisa no dia. Agora, a carne, dando o exemplo da pessoa de 80 quilos, teria que consumir 5 quilos de carne, que ninguém consegue. Então, por isso que a pessoa tem que colocar outras refeições no dia a dia para complementando aquela quantidade de proteína que ela precisa, porque se for com um alimento só, dá muito daquele alimento, só que a diferença, a proteína é a mesma, tá? Que tem em todos os alimentos, é a mesma proteína, o que muda é que alguns têm mais aminoácidos, outras proteínas naquele alimento tem uma quantidade menor de aminoácidos, mas é a mesma proteína, só que o diferencial do ovo e da carne
é que a carne já, se a pessoa comer muito, já pode prejudicar a saúde, né? Se exagerar, a carne é muito ácida, infelizmente, então ela pode prejudicar. Agora o ovo, tem estudo científico que prova que até 25 ovos não prejudica a saúde de ninguém. Agora, acima de 25 ovos, não fizeram o teste ainda. Mas até 25 ovos cozido, já foi comprovado que é saudável. Então, essa que é a diferença. E para que a gente tenha uma condição de fazer uma boa alimentação, balancear essa alimentação no nosso dia a dia e, em conjunto, fazer um acompanhamento e ter um resultado a respeito de peso, o que é necessário que a gente se atente mais com a nossa alimentação diariamente. E se isso, obviamente, tem uma correlação com o metabolismo de cada um, porque há diferenças, né, em metabolismos de uma pessoa para outra. Então, o metabolismo é muito importante nesse ponto, porque pessoas que querem, por exemplo, perder peso, ela já tem um metabolismo muito lento. Então, tudo aquilo que a pessoa come, mesmo se comer pouco, como o metabolismo é muito devagar para digerir aquele alimento, aquela pessoa ainda engorda. Então, fica difícil para aquela pessoa perder peso, justamente porque o metabolismo dela é muito lento. Agora, no caso de pessoas que é muito magro, o metabolismo é muito acelerado, então a pessoa come, e aquilo é processado muito rápido pelo organismo, digerido muito rápido, quando vê, já foi. Então, o que a pessoa precisa fazer? Pessoas que querem perder peso, como elas têm um metabolismo muito lento, elas têm que comer alimentos que são nutritivos, mas que têm menos caloria. Por exemplo, frutas que têm pouca caloria, maçã, melancia, a pera. São frutas que já têm pouca caloria. Agora, se a pessoa quer perder peso e ela comer abacate, por exemplo, já tem muita caloria no abacate, né? Então a pessoa, ao invés de perder peso, ela vai ganhar mais ainda. Então, por exemplo, falando agora da alimentação comum, pessoa que quer perder peso, tem facilidade para engordar, porque o metabolismo é muito lento. Tem que evitar massa, macarrão, tudo que envolve massa, porque, infelizmente, essas massas têm muita caloria. Então, às vezes a pessoa pode comer até pouca quantidade, mas como a caloria é muito alta, a pessoa ainda engorda. E a pessoa fala, nossa, eu como tão pouco e não consigo perder peso, só engordo. Então, porque o metabolismo daquela pessoa já é muito lento e ela está comendo coisas que tem muita caloria. Por exemplo, a própria uva passa. Tem muita caloria. A pessoa que quer perder peso tem que evitar uva passas. Agora, no caso da pessoa que quer ganhar peso, já faz bem comer uva passas, porque a pessoa precisa ganhar peso e é alimentos que em pequenas quantidades já tem uma caloria muito alta. Então isso vai contribuir para o ganho de peso daquele que é magro e quer ganhar peso. Só que tem que ser um conjunto, né? Para ganhar peso, a pessoa tem que ganhar peso com qualidade, tem que ganhar massa muscular, não gordura. Gordura nós precisamos do mínimo necessário para sobrevivermos, só que a pessoa tem que procurar colocar uma atividade física, tanto aquele que quer perder peso como aquele que quer ganhar também. Porque aí, tendo uma boa ingestão de proteína, tendo uma ingestão suficiente de gordura, que não precisa ser muito, tem que ser pouco, porque nós precisamos de gordura para sobreviver. Então, uma pequena quantidade de gordura diária, porque, por exemplo, a gordura, ela tem muito mais caloria
do que a proteína e do que o carboidrato, tá? Então as pessoas têm que tomar cuidado com quantidade de gordura, tem que ser uma quantidade muito pequena mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem 80 quilos, a pessoa, para ser suficiente de gordura por dia, basta ela usar o óleo de coco para fritura. É suficiente. A gordura do óleo de coco já vai fazer muito bem. Isso pode ser para qualquer pessoa, de qualquer peso, tá? O óleo de coco é a gordura, é uma das gorduras mais saudáveis que existe. O óleo de coco está cheio de ácidos importantes para a nossa saúde. São vários nomes estranhos: ácido cáprico, capróico, caprílico, láurico, merístico, palmítico, esteárico, araquídico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido alfa-linolênico. Então, tem muitos ácidos que são muito interessantes para a nossa saúde, como o ácido oleico, né? O ácido oleico é o ômega 9. Excelente para a nossa memória, previne contra Alzheimer, ajuda a crescer o cabelo também. Tem pessoas que têm problemas capilares, que é calvo, muitos homens, porque tem o 5-alfa-redutase muito elevado, e o ácido oleico, ele ajuda a pessoa a crescer o cabelo. Olha que interessante. A nutrição, sendo usada da forma correta, ela resolve muitos problemas de saúde que as pessoas não vai precisar de remédio, tá? É porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento nutricional que precisa para se cuidar com a alimentação. Porque se a pessoa tiver uma boa alimentação durante a vida inteira, pode ter certeza que se a pessoa evitar comer besteira, comer coisas só saudáveis, a pessoa não vai ter doença. O próprio diabetes é uma doença nutricional que se resolve com nutrição. E o que o médico faz? Taca insulina no diabético. Porque nem o próprio médico entende de nutrição. O médico entende de remédio, né? Agora, o médico que entende de alimentação é o nutrólogo, porque ele fez uma pós-graduação em nutrologia, onde ele aprende muito sobre alimentação e também sobre hormônio. E os médicos, a maioria que entende de nutrição são aqueles que pesquisa por fora, né? Porque na faculdade de medicina ensina apenas 6 horas de nutrição. E 6 horas de nutrição não é nada. Porque uma faculdade de nutrição leva 4 anos. O que é 6 horas de nutrição, né? Então as pessoas precisam entender isso. A nutrição, ela resolve problemas que começou com falta de nutrição. Problemas de alimentação tem que ser resolvido com alimentação, não com medicação. Agora, outros problemas que não envolvem nutrição, aí sim o médico, se precisar às vezes dar algum medicamento, às vezes é necessário, tá? Então, José Garcia, não sei se eu consegui responder direito bem a sua pergunta, mas fica à vontade se quiser comentar. Tá perfeito, Ezequiel. Tá perfeito. Você está dando uma aula de nutrição aí pra gente, né? Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Como eu sei como eu sei identificar a respeito do meu metabolismo, se ele é lento, se ele é mais acelerado? Como é que eu faço essa identificação para encontrar uma dieta que seja mais direcionada ao meu próprio metabolismo? Então, José, é assim, tem sinais que a pessoa consegue perceber dentro de casa mesmo, mas tem coisas que vai precisar passar com o nutricionista mesmo, para ele analisar aonde... Flávia, bom dia, fique à vontade aqui na live, tá? Aonde o nutricionista, ele vai analisar, ele vai medir o quanto de gordura que a pessoa tem no corpo, o quanto de massa muscular a pessoa tem.
ele vai tirar as medidas também com fita, né? A medida corporal da pessoa, e vai passar uma dieta de acordo com aquela pessoa. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que tem facilidade para emagrecer, significa que o seu metabolismo ele é muito acelerado. Agora, se você tem facilidade para engordar, o seu metabolismo é muito lento. Então, depende se você tem facilidade para ganhar peso ou facilidade para perder peso. Então, você consegue identificar em casa dessa forma, vendo se está perdendo peso fácil ou se está ganhando peso rápido. Mas, para um diagnóstico mais preciso, aí é bom passar com o nutricionista mesmo, numa consulta, de preferência até pessoalmente, fisicamente no consultório, porque lá ele vai fazer as medidas, tudo certo, e aí vai conseguir te passar um resultado melhor, uma dieta melhor, de acordo com sua altura, seu peso, e de acordo com as medidas corporais que você tiver também, e de acordo com o quanto de gordura você tem e o quanto de massa muscular que você tem também no seu corpo, e aí vai ter os alimentos necessários que vai poder te ajudar a modificar o corpo, né? Pessoal, fiquem à vontade na live, se tiverem dúvidas, perguntas, escrevam as dúvidas também. Então, José, fica à vontade, tá? Se quiser comentar. O pessoal da rolagem aí tem uma pergunta, né, a respeito de se fazer o consumo de fruta, né? E aí a pessoa diz aqui que tem na laranja, por exemplo, bastante frutose. E aí se a gente deve comer essa fruta com o bagaço junto, né, com a fibra junto, ou somente o suco dessa fruta? Então, Beth, a laranja, ela tem sim muita frutose, que é o açúcar da fruta, mas o ideal é consumir com o bagaço, tá? Ao invés da pessoa tomar o suco de laranja, é bom a pessoa chupar a laranja, tá? Porque frutose, ela tem um perigo no organismo que quando que ela entra com uma velocidade muito grande, é absorvido muito rápido e aos poucos vai furando o fígado, tá? Quando chega ali no fígado tem uma fermentação aonde a frutose ela funciona como se fosse álcool, tá? Funciona semelhante à bebida alcoólica. Então, a pessoa precisa consumir o bagaço junto, tá? Com a fruta em vez de fazer o suco. Pessoa tomar suco uma vez por semana, vai prejudicar? Uma vez por semana é passável, tá? O problema é que tem gente que toma quase todos os dias. Esse é o problema. Porque aí chega uma hora que o seu fígado não aguenta e você terá problemas, tá? Então é importante dizer isso também, que até o próprio Dr. Lai Ribeiro sempre fala sobre isso, né? Suco natural todos os dias é muito prejudicial para a saúde, tá? Ainda que seja natural. E por quê? Justamente por causa da frutose, que é um veneno, tá? Nenhum outro órgão do corpo aceita frutose. Nem o cérebro quer saber de frutose. Então, o único que aceita tudo que entra no nosso corpo é só o fígado, tá? O único órgão que sofre quando os outros órgãos não querem aquela substância, o fígado é o único que recebe e aceita. Então é importante as pessoas tomarem cuidado com isso também. E a alimentação precisa ser o mais colorida possível, na medida do possível. Várias saladas, legumes, porque às vezes tem nutriente que está em um, legumes não está no outro, ou que está numa salada e às vezes não está na outra. José, fica à vontade, tá? E essa preocupação que a gente tem que ter com o fígado da gente é muito difícil, né? A gente durante o dia entender, né,
eu estou com um desconforto, uma certa dor. O que a gente deveria fazer para que o nosso fígado não responda e até não cause esses transtornos de dor, né? Ou que tenha um acréscimo no volume de abdômen, justamente através desse descompasso, digamos assim, não sei se usei a palavra certa, do fígado. É bom fazer esses detox? O que se deve fazer para ter uma saúde do fígado, uma saúde melhor? Os detox são bons? Qual é o tempo que se deve fazer isso, se são bons, né? E qual é os alimentos, ou as ervas, ou os chás que a gente pode se utilizar para fazer uma limpeza do fígado e manter o nosso fígado mais saudável. Então, José, sobre detox, eu acho interessante se a pessoa puder fazer uma semana, depois fica um mês sem fazer, para mim funciona muito bem. Pode ser suco verde, pode ser também o chá verde, é muito interessante, o próprio chá preto também. Só que a pessoa tem que entender que não pode fazer o chá de um dia para o outro e querer tomar no outro dia. A pessoa tem que tomar no mesmo dia, e a pessoa também, ela precisa tomar apenas 200 ml, tá? No máximo, estourando 3 xícaras por dia, no máximo. Mas 200 ml já, na minha opinião, está mais que suficiente para a pessoa ter os benefícios necessários. Agora, sobre o que é mais poderoso para detox no nosso organismo, o que desintoxica o nosso organismo de uma forma mais eficiente. Até hoje eu não conheço nada que supere o carvão ativado. Existem suplementos de carvão ativado que limpa tudo que tiver de ruim no organismo, tá? Faz um detox geral, é excelente, só que a pessoa não pode tomar muito, a pessoa não pode exagerar. Por exemplo, a pessoa compra um carvão ativado, um suplemento com 30 cápsulas, toma aqueles 30 dias, depois não compra no outro mês, fica sem. Passou um mês sem ele, depois compra outro mês de novo, usa novamente, fazendo assim, usando o carvão ativado um mês sim e um não. No que eu compreendo, vai ser suficiente para a pessoa ter um detox e o fígado será muito beneficiado. Outra coisa que faz um detox natural é o coentro. Mas ao invés da pessoa cozinhar ele junto com a comida, a pessoa pegar ele cru e picar ele em cima do prato na hora do almoço, por exemplo, ou na hora da janta. O coentro ele tem a habilidade de quelar os agrotóxicos do nosso organismo, tanto agrotóxico quanto desintoxicar o nosso organismo também. Então é muito interessante isso. Tanto o coentro quanto a salsinha faz o mesmo processo. Então é coisas que se nós fizermos, nós teremos uma saúde excelente e o nosso fígado só vai agradecer também. Então, José, isso que eu posso falar sobre o detox. Esse carvão, Ezequiel, é o carvão vegetal que você fala, né? Eu já vi aí alguns vídeos aí de pessoal que dá a receita para que você faça um detox com carvão, e eles indicam isso como um benefício grande, né, para o detox, como você já muito bem explicou aí, né? Mas se é possível que a gente faça isso em casa, esse detox com o carvão. E como fazê-lo? Se é como os vídeos dessas receitas ensinam, hein? Então, José, sobre fazer com o próprio carvão em casa, sobre isso eu não tenho esse conhecimento se tem como fazer, mas eu acredito que deve ter. Eu ainda não cheguei a analisar sobre isso, mas tem esses suplementos que as pessoas compram e é o mesmo carvão.
que você falou. Esse carvão vegetal é isso mesmo. E aí a pessoa compra o suplemento do carvão ativado, mas agora eu não sei te falar se as pessoas fazem em casa também. Eu não cheguei a analisar sobre isso ainda. Perfeito, Ezequiel. Mais uma perguntinha para ti aí. Como eu faço o meu controle de peso? Como eu posso escolher uma dieta que possa se encaixar melhor dentro do meu metabolismo, né? Depois de identificado, para saber se ele é mais lento ou se ele é mais acelerado. Como eu faço para ter uma alimentação saudável no meu dia a dia? Quais as escolhas que eu devo fazer e que balanceamento que se pode fazer? Eu sei que isso à distância é muito difícil para o nutricionista, porque tem que identificar, como você já explicou aí, uma série de coisas do próprio organismo da pessoa que vai receber esse tratamento de se utilizar de uma determinada alimentação diária, né? É verdade, José. Então, sobre a distância, tem alguns nutricionistas que fazem a distância, só que eles vão fazer baseado naquilo que o paciente falar, né? Então, eles vão confiar na palavra do paciente, né? Que é diferente do nutricionista ver exame, fazer as medidas, é diferente, mas sobre o peso, o ideal seria a pessoa comprar uma balança, o ideal. Essas balanças que vende aí na internet, tem balança baratinha para quê? Para sempre estar se pesando. Porque a pessoa, conforme ela vai mudando a alimentação, ela precisa estar acompanhando o progresso, né? A pessoa que quer perder peso, ela tem que ver quanto que ela está perdendo, se aquela dieta dela está dando resultado, porque se aquela dieta não estiver dando resultado, ela vai ter que mudar a dieta para outra dieta. Então, e da mesma forma aquele que quer ganhar massa muscular. Porque às vezes tem nutricionista que acaba passando uma dieta para as pessoas igual. Por exemplo, para todos que são magros, tem nutricionista que quer passar uma dieta só. Para todos que quer perder peso, tem mania de querer passar só aquela mesma dieta. Só que eu não concordo com isso, porque independente se são magros ou se são mais gordos, cada pessoa ela tem o seu metabolismo individual, ela tem um corpo individual, são pessoas diferentes. Então nem todos se dão bem com a mesma dieta. E nem todos se dão bem com os mesmos alimentos. Tem pessoas que têm alergia alimentar. Tem pessoas que não podem comer ovo porque têm alergia ao ovo. Tem pessoas que não podem comer uma fruta específica porque é alérgico àquela fruta, né? Então, a dieta tem que ser adaptada para aquela pessoa específica, de acordo com o metabolismo, de acordo com os exames que aquela pessoa fizer, para ver se a pessoa não tem nenhum problema que possa ficar restrito a determinados alimentos. Se a pessoa tiver uma ótima saúde, tiver tudo certo com os exames, não tiver nenhuma alergia alimentar, aí sim, aquela dieta que é própria para aquela pessoa que tem aquele corpo, ou magro ou mais gordo, aí vai funcionar bem. Agora, se a pessoa tiver algum problema de saúde, ou alguma desregulação no organismo, infelizmente aquela dieta não vai funcionar e a pessoa vai precisar tentar outra dieta com outros alimentos, até para substituir aquele alimento, se a pessoa tiver alergia a algum alimento específico, para conseguir ter bons resultados. Então depende muito de pessoa para pessoa,
Por isso é bom uma avaliação com um profissional para a pessoa estar identificando todos esses pontos. Eu, por exemplo, Ezequiel, uso uma alimentação que eu faço, você sabe, para mim não há nada proibido, mas tem muita coisa que eu evito, né? E evito ao máximo. Por exemplo, eu evito açúcar, não uso açúcar, não costumo tomar café, mas quando tomo é sem açúcar, eu não uso açúcar para nada. É claro que tem muitos produtos que tem o acréscimo do açúcar, né? A esposa faz alguns bolinhos em casa às vezes, né? E então ela coloca o açúcar, né? Que eu sei que pode ser até trocado por uma outra alternativa. Normalmente a gente usa o açúcar mascavo, né? Mas há receitas, por exemplo, que ela diz que gosta de usar o açúcar branco, né? O refinado, porque dá diferença ali na qualidade, tanto da textura da massa, como o sabor e essas coisas. Mas como eu evito, então o consumo que eu faço de açúcar é muito baixo, é muito pequeno. Uma outra coisa que eu evito é o consumo excessivo de carne. Para mim não é proibido consumir carne, mas evito fazer a gente aqui no sul consome muita carne, né? Então eu faço um consumo bem pequeno de carne, principalmente a carne vermelha, né? E a gente se utiliza mais aqui de frango e também de algumas vísceras, como fígado e essas coisas assim. E o que eu cortei totalmente, né, da minha alimentação é o uso do sal refinado, só usamos o sal grosso. A gente moe o sal grosso, inclusive todo o alimento é o que a gente produz, né? Todo o alimento que a gente faz em casa, ele só é usado o sal grosso moído, né? Que a gente moe mesmo em casa, né? Então isso eu já notei assim, que nesses itens que a gente escolhe, o que vai consumir e o que vai evitar, já me trouxe uma qualidade muito boa na minha saúde, né? Eu, por exemplo, evito ao máximo o consumo do glúten. Então, pães, eu não compro pão em padaria aqui, né? Mesmo porque hoje a gente sabe que essas massas de pão, ela tem um acréscimo de muitas substâncias, como o bromato, né? E que nos causam problemas de saúde, né? Mas o que eu quero dizer, assim, Ezequiel, é que a pessoa, para ter uma qualidade de saúde melhor e para ter também um controle do seu peso corpóreo, ela pode fazer essas escolhas cortando alguns alimentos, né, e alguns produtos que trazem um prejuízo nesse sentido, tanto na saúde como também no problema de peso, né, que é um problema que atinge muita gente, tanto no sobrepeso e também gente que tem o problema de ganhar peso, né, de ganhar massa. Então, eu queria te deixar essa pergunta, se a escolha para a eliminação ou a evitar, né, ao máximo, como eu faço, esses itens, como que eu acho que são os maiores vilões, como o açúcar, o glúten e a não utilização do sal refinado. Então, José, todos esses alimentos que você falou realmente influenciam muito. Se a pessoa cortar o açúcar, principalmente pessoas que querem perder peso, vai conseguir perder peso muito mais rápido. A pessoa pode comer a quantidade normal de comida que ela come, só o fato dela retirar o açúcar, ela já vai ter uma boa perda de peso. Príncipe Jânio, obrigado pela rosa, fica à vontade na live, tá? Então, o que acontece? O açúcar, principalmente o açúcar refinado, que é o pior, né? Ele
atrapalha tanto o nosso metabolismo, ele prejudica a absorção do magnésio pelo nosso corpo, também prejudica os nossos ossos, porque ele rouba o cálcio dos ossos. O açúcar branco refinado, ele, para quem não sabe, é o principal alimento do câncer. Por exemplo, pessoas que têm câncer, precisa retirar o açúcar da sua vida, tanto o açúcar quanto glutamina. Glutamina é um aminoácido. Então, deixa eu ver, acho que teve uma pergunta. E o açúcar do caldo de cana. O açúcar do caldo da cana, tirado direto da cana, ele é o mais saudável, por quê? Porque ele está ali no seu estado natural, tá? O problema é quando vai para a indústria, mas mesmo assim, mesmo natural, ainda não pode abusar, tá? Tem que ter moderação. Aquele que vai para a indústria e passa pelo processo de refinamento, onde é acrescentado várias substâncias nocivas para o organismo humano. O próprio cal, ele é colocado no açúcar branco. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque o cal foi feito para a parede, né? Para passar na parede. Eles estão colocando no açúcar branco já há muito tempo e também no sal branco refinado, tá? Então, se as pessoas cortarem o açúcar branco, cortar o glúten também, quem quer perder peso vai emagrecer muito mais rápido, e quem quer ganhar massa muscular vai ajudar na qualidade também da estética do corpo, né? Porque vai sair aquelas gorduras. E para quem também utiliza sal refinado, vai ajudar muito você perder gordura, porque muito da nossa gordura, ela é água que fica retida, tá? Que o próprio sal refinado, ele puxa ali, e muito disso é água retida. Tem pessoas que têm muita gordura, mas tem pessoas que têm muita retenção de líquido, tá? Justamente porque consome muito sal refinado. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com o glúten, porque o glúten, infelizmente, nos últimos 100 anos para cá, foi acrescentado 400% de glúten nas farinhas, tá? Então as pessoas têm que tomar cuidado. O que o glúten prejudica o organismo? Prejudica a tireoide, porque na nossa tireoide nós temos uma proteína que a cadeia de aminoácidos dessa proteína é semelhante à cadeia de aminoácidos do glúten. Para quem não sabe, o glúten é uma proteína, mas é uma proteína maligna, tá ruim o glúten. Então, quando entra o glúten no nosso organismo, o sistema imunológico se prepara e começa a mandar anticorpos para ir atacar aquela proteína do glúten. E como a proteína que está na nossa tireoide tem a mesma cadeia de aminoácidos que aquela proteína do glúten, só que a diferença é que a nossa tireoide, ela precisa dessa cadeia de aminoácido. E aí aqueles anticorpos, eles vão atacar tanto a proteína do glúten que entrou no organismo, quanto atacar a nossa tireoide para destruir aquela proteína. E nesse processo a pessoa tem problemas de tireoide. Então a pessoa tem que ficar muito atento com o glúten. Muitas pessoas têm dificuldade de engravidar, muita mulher, porque come muito glúten. A mulher não vive sem pão, não vive sem bolo, aí não consegue engravidar, porque o glúten também prejudica nisso. Se a mulher tirar o glúten da dieta por 3 meses, faça o teste. Você quer engravidar, não consegue de jeito nenhum. Tira por 3 meses o glúten da dieta. Se o seu problema for por excesso de glúten, você vai conseguir engravidar. Olha que interessante. Então, glúten prejudica em muita coisa, tá, gente? Infelizmente,
ele causa buracos no intestino, que é uma coisa muito negativa. Aí coisas do intestino que não poderia vazar para a corrente sanguínea acaba vazando. Prejudica na digestão. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o glúten e muito cuidado também com o sal refinado, porque a única coisa que tem no sal refinado é o cloreto e o sódio. Está sem nenhum mineral. No processo da industrialização eles tiraram todos os minerais que tinha no sal refinado. Por exemplo, o sal rosa do Himalaia tem 84 minerais, que são excelentes para a nossa saúde. Para quem não sabe o que é mineral, é o magnésio, zinco, manganês, potássio, cobre. Tudo isso são minerais importantes que nós precisamos ter. E tem 84 minerais no sal rosa do Himalaia. O sal refinado só tem cloreto e sódio. E é prejudicial. Enquanto o sal refinado é ácido, o sal rosa do Himalaia é alcalino. Quanto mais alcalino for o nosso organismo, mais saúde nós vamos ter. O câncer só se manifesta em ambiente ácido. O organismo alcalino, o câncer não se manifesta. Tem que ter o terreno biológico ácido propício para desenvolver células cancerígenas. E se o ambiente, o nosso corpo for todo alcalino, não vai ter espaço para se manifestar o câncer. Porque as células cancerígenas não conseguirão desenvolver em ambientes alcalinos. O pH do nosso sangue, para tá no normal 7,35. Quando tá menos que isso, é quando tá muito ácido, tá ruim. Quando tá mais que isso, tá bom, porque quanto mais alcalino, melhor. O que acidifica muito o sangue é refrigerante, é excesso de carne, todo alimento industrializado ácido, tá? Agora é diferente o limão. O limão ele é ácido por fora, mas como ele está cheio de minerais, quando ele entra no nosso organismo, os minerais alcaliniza. Então é diferente. O limão já é positivo. Ainda que ele é ácido por fora, mas ele vira alcalino dentro do corpo. Justamente por esses minerais que tem no limão, que alcaliniza. Então é importante as pessoas saberem disso, que a carne ela faz bem para a saúde quando nós consumimos com moderação. Agora, se a pessoa exagerar, aí ela já pode prejudicar, porque ela é muito ácida. E, infelizmente, né, tem muitos açougues que eles pintam a carne para deixar a carne com uma aparência bonita. Então essas tintas também prejudicam a saúde. Então é muito bom a pessoa escolher um local seguro para comprar carne também. O bom é Nirroça, né? Nirroça, onde matam o boi ali, aí que é o bom. Agora essas carnes assim de grande cidade, que as pessoas não sabem de onde veio, é muito bom tomar cuidado. Flow Autocuidado escreveu: bom dia, fica à vontade na live. Conhece o Ormus? Olha, não tô me lembrando desse nome agora não. Gente, fiquem à vontade na live, se tiverem perguntas. José Garcia, fica à vontade, então, se quiser comentar também. Você já falava do sal aí e os minerais que a gente encontra no sal grosso, né? Claro que vamos tirar dessa lista o sal refinado, que, como você já falou, é muito pobre e tira os minerais e fica só o cloreto e o sódio, né? O cloreto e sódio, né? O cloro e o sódio. Então você pode dizer também, como o próprio Dr. Lair recomenda, que o sal é um complemento para o nosso organismo, e até beber a água com uma quantidade de sal durante o dia, o consumo desse sal grosso ou sal do Himalaia, né? Ele é saudável para nós, né, Ezequiel? É verdade, José, isso é muito benéfico para o nosso organismo. O sal,
sendo o sal grosso ou o sal rosa do Himalaia, o sal marinho, flor de sal. Esses sal grossos, eles são muito eficientes para a nossa saúde. Por exemplo, a pessoa pega uma garrafa de 2 litros de água, coloca ali mais ou menos uma colher de sopa de sal grosso. Coloca dentro dessa garrafa, deixa lá na geladeira e vai tomando aquela água durante o dia. Existe um estudo de um médico que Desculpa eu te interromper, Ezequiel. O que você está falando agora, nesse momento, a respeito do sal e do consumo da água com o sal, eu acho que já responde o nosso amigo ali do Flau Autocuidado, né? Porque ele disse que o Ormus era feito pelos alquimistas, produzido da água do mar com um elemento alcalino. Essa alcalinidade se consegue, na tua própria explicação, nessa mistura de sal, sal grosso ou sal do Himalaia na água que é consumida durante o dia, né, Ezequiel? É verdade, José, porque no sal grosso tá cheio de minerais e esses minerais eles vão beneficiar o nosso organismo.